Rodrigo Fontinelli é bacharel em Ciências Econômicas, mestre em Contabilidade, pós-graduado em Finanças e Auditoria Financeira. Também é professor da Fundação Dom Cabral e autor de obras de referência em auditoria e gestão de riscos. Com trajetória iniciada no setor público em 2007, Rodrigo Fontinelli atuou como auditor interno da Auditoria Geral do Estado de Minas Gerais e, a partir de 2009, como auditor da Controladoria Geral da União, onde exerceu funções de chefia e coordenação. Foi assessor especial de controle interno nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento em Brasília, entre 2015 e 2018. Em 2019, tornou-se controlador-geral do Estado de Minas Gerais, cargo que ocupou até o ano passado. Período em que também presidiu o Conselho Fiscal do Banco do Desenvolvimento de Minas. Rodrigo Fontinelli coordenou a Rede de Controle e Combate à Corrupção de Minas Gerais e presidiu ainda o Conselho Nacional de Controle Interno. Em 2024, assumiu a presidência do Conselho Estadual do Controle Interno de Minas Gerais e a coordenação nacional da Rede de Controle de Gestão Pública. Desde outubro de 2025, Rodrigo Fontinelli é controlador-geral do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem com você? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. Na edição de hoje, temos o prazer de entrevistar o Controlador-Geral do Estado de São Paulo, Rodrigo Fontinelli. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Renata, Priscila, vai ser um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre os assuntos, as ações da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a parceria da jornalista e amiga Priscila Silvério. Obrigada, Renata, pelo convite e com certeza vamos tirar várias dúvidas, sobre esse departamento que é tão importante para, inclusive, tratar e combater a corrupção. Rodrigo, a Controladoria Geral do Estado é um órgão central do governo, mas será que todo mundo sabe quais são os trabalhos executados? Gostaria que você falasse para quem nos assiste, qual o papel da Controladoria Geral do Estado? É o xerife sem papel de polícia? Como é que é isso? Cadê a estrela? Bom, Renata, você sabe que antigamente era bastante conhecido dessa forma, né? Controlador, seja ele do município, seja do estado, ou até mesmo o ministro da Controladoria Geral da União, que geralmente o cidadão acaba tendo mais contato, com a CGU, era conhecido dessa forma. Mas pelo menos nos últimos 10 anos a gente vem demonstrando que a gente tem outras áreas de atuação que não simplesmente esse papel mais quase policialesco de combate à corrupção, de fazer operação com Polícia Federal, Polícia Civil. É claro que esse é um papel importante da Controladoria, mas é importante também que o cidadão saiba que a gente tem diversas outras formas de ajudar o Estado a não ter desperdício de recurso público, a ter mais serviços prestados para a população de forma direta. E dentre essas outras atividades, a gente tem a auditoria, a gente tem o fomento à integridade, a gente tem a ouvidoria do Estado, Então, diversas outras, ao longo aqui do programa eu vou explicando um pouco melhor, mas são formas de atuação que não se confundem com esse papel mais de xerife, que por vezes a gente acaba sendo conhecido. Priscila Silvério. Doutor Rodrigo, são mais de 100 atuações, Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. O senhor disse que vai pontuar algumas. Quais delas são as mais importantes e que a população vê com mais frequência? Esse número de 100 ações já concluídas, Priscila, ele está num programa que foi estabelecido em maio de 2023, logo no início do governo Tarcísio de Freitas, que chama Radar Anticorrupção. Foi uma forma que o meu antecessor, atualmente conselheiro Wagner, identificou que era mais fácil das pessoas entenderem todas as atividades, algumas delas inclusive que eu acabei de citar, que uma controladoria faz. É importante também ressaltar que a Controladoria do Estado de São Paulo ela é a mais jovem do país.
né? Nós só temos 4 anos, fizemos 4 anos agora em outubro de 2025. Eu estou vindo, por exemplo, da Controladoria de Minas Gerais, que já tem 22 anos, né? A própria Controladoria da União já tem 24 anos. Então, a gente ainda é incipiente em relação a isso, mas nem por isso a gente já não entregou diversas dessas 100 ações. Hoje o radar ele conta com 128 ações previstas para serem feitas, sendo que dessas 128, 100 nós já realizamos. Eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento de duas, que embora o cidadão talvez ainda não entenda a importância, no médio prazo ele vai entender, que foi a reestruturação e a criação da controladoria, né? Isso foi feito por uma lei complementar, né? Obviamente aqui nesta casa, ela nos deu a possibilidade de também fazer o nosso primeiro concurso público para auditor do Estado. Esse concurso ele já houve a prova em dezembro, ele está em fase agora de recursos, etc. E a gente espera receber 200 novos auditores já no meio deste ano de 2026. Isso vai ser muito importante porque vai dobrar a nossa capacidade operacional. E aí sim a gente conseguir fazer os serviços que a população vai ter esse maior contato, né? A gente garantir, por exemplo, que a merenda está chegando na escola, garantir que tenha médico no posto de saúde, né? Então, esse é um papel importante que a CGE tem, e para isso a gente precisa de gente, né? E essa estruturação feita no início desse governo é fundamental para que a gente consiga atingir os nossos resultados. Rodrigo, agora a gente fala sobre o radar anticorrupção criado pelo governo de São Paulo. Nós vamos acompanhar um trecho de uma entrevista sua aqui para a Rede Alesp sobre a criação do programa. E já conversamos sobre o assunto. Essa ação, né, que foca muito no cidadão, na possibilidade do cidadão fazer a sua denúncia com segurança, ela é parte de algo maior, que é o que a gente chama de radar anticorrupção. É um programa que a gente tem 118 ações, 85 ações dessas já concluídas, e basicamente a gente tenta, por meio de atividades preventivas, detectivas e remediadoras ou punitivas, melhorar toda essa questão de integridade e combate à corrupção no estado de São Paulo. Priscila. Doutor, o seu trabalho em Minas Gerais, né, já tratava dessa questão da anticorrupção, foi por isso até que o senhor foi chamado aqui para vir a São Paulo e trabalhar especificamente nessa função? Ótimo, Priscila. Primeiro explicar para aqueles que nos assistem, eu falei 128 e na entrevista 118. E está certo, à época eram 118 ações, como é um plano vivo, né, a gente, no final do ano passado, a gente incrementou mais 10 ações, então hoje são 128. Para vocês terem uma ideia, lá em maio de 2023, quando foi lançado, eram 80 ações. Ou seja, a gente já superou aquela ideia inicial, mas o mundo é dinâmico, a nossa área também então a gente vai pensando outras ações que a gente pode contribuir e por isso a razão dessa diferença entre 118 e 128. Mas respondendo a sua pergunta, Priscila, lá a gente tinha exatamente o mesmo papel. Né? A controladoria tem as mesmas atividades em Minas do que aqui no estado de São Paulo, então eu fiquei quase 7 anos como controlador, né, lá em Minas e claro a gente conseguiu, junto com a equipe toda e com o apoio do governador Romeu Zema, conseguimos ter ótimos resultados em todas essas áreas, né? Então Minas hoje é referência em transparência, um dos 3 estados que mais aplica a lei anticorrupção, é a única controladoria, né, quando a gente saiu, que tinha um nível 3 de uma maturidade internacional de auditoria interna, foi a primeira controladoria do país. Então é claro que todos esses resultados, né, além, né, do conhecimento, né, o Tarcísio já me conhecia, a gente teve a oportunidade de entrar juntos na mesma carreira, na CGU, antes dele depois ir para o DENIT e ser consultor da Câmara dos Deputados. Então, isso tudo, claro, contribuiu, né, quando ele indicou o Wagner para o conselheiro, para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né, isso, imagino eu, que contribuiu para que ele me chamasse. Né, e foi um prazer estar aqui e a missão dada, né, por ele é só uma. Basicamente, a gente conseguiu os mesmos resultados, né, que a gente conseguiu lá atrás. Até falando ainda sobre Minas Gerais, muita diferença entre o que o senhor encontrou, o cenário que tem lá e aqui em São Paulo, né? A gente tem por exemplo, a capital paulista, ela é diferenciada e daí Sim. Depois expandindo para o estado também, parece que a gente tem um Brasil aqui dentro, né?
é bem maior, né? É mineirinho, né? Com respeito à sua origem. Com certeza. E eu não estou falando nem só em questão de financeira, né, e questão populacional, mas tudo aqui é gigantesco, né? Se a gente comparar a qualquer outro. E olha que Minas é um estado grande, né? Com 22 milhões de pessoas e tudo. A diferença é que lá eu encontrei, quando eu entrei na CGE, já era uma controladoria com 16 anos, mais ou menos 15, 16 anos. Então ela era um pouco mais estruturada, né? Aqui, embora, né, o meu antecessor tenha feito um excelente trabalho em tão pouco tempo, ele começou praticamente do zero, né? Então, é claro que se comparar o estado da arte, como eu gosto de dizer, de hoje, da CGE São Paulo e CGE Minas, é claro que a CGE Minas está muito mais avançada. Mas eu brinco, né? Me dá só um pouquinho de tempo, né? E esses servidores nossos empenhados, que a gente vai conseguir também ter ótimos resultados aqui, né? E essa estruturação que eu falei numa resposta anterior, ela é fundamental para a gente conseguir, né? Foi falado no meu currículo, meu primeiro concurso foi, por coincidência, auditor interno de Minas Gerais, que depois de mais de uma década eu voltei para liderar. Esse concurso foi em 2006. Então, o primeiro concurso da carreira dos auditores da CGE Minas foi em 2006. Nós estamos fazendo em 2026 o primeiro de São Paulo. Então, tem 20 anos aí de atraso, a gente poderia dizer, né? Então, tem muito que avançar. E esse concurso é para um servidor independente, não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, com outras secretarias. Gostaria que você falasse sobre o guarda-chuva, de como que atua a controladoria. Ótimo. O nosso guarda-chuva é controle, né? Então a gente tem essas atividades de auditoria, de correição, que eu acabei ainda não falando, mas que é responsabilidade nossa, por exemplo, punir um servidor que faz comete algum ato ilícito. Isso também está vindo veio, né, com essa reestruturação para a controladoria, não ficava com a gente, né? Então, isso tudo, os auditores que estão chegando agora, são a nomenclatura da carreira auditor do Estado, eles vão ser os 200 lotados na CGE, né? Assim como o auditor fiscal faz um concurso e vai ser lotado na Secretaria de Fazenda, né? Assim como um professor vai ser lotado na Secretaria de Educação, a nossa carreira chama auditor de Estado e eles vão ser lotados exclusivamente nesse guarda-chuva de controle, tá, Renata? Então, essa é a nossa atribuição. E vocês precisam viajar? Onde é a sede física aqui? A sede física, atualmente, ela está no centro, ali no prédio da Secretaria de Fazenda, né? O último andar é a nossa, onde a gente fica, a área, né, toda nossa. Atualmente, nós temos 214 pessoas, né, somando todas as carreiras que integram atualmente a CGE, e por isso que eu falei que nós vamos dobrar, né? Nós vamos receber mais 200. Então, a localização física, mas a gente pode fazer e faz viagens, porque a gente tem atribuição, isso é importante que o cidadão também saiba, a gente tem a atribuição de auditar ou verificar todos os gastos do Estado. Tá? Então, onde é que ele seja executado? Então, muitos gastos do Estado são executados, obviamente, nos mais de 600 municípios, né? Nos 645 municípios do Estado. Então, por vezes, a gente também tem que deslocar a nossa equipe para fazer esse tipo de auditoria. E, além disso, a gente tem 9 regionais. São poucos servidores, né, em algumas cidades estratégicas que trabalham em loco nessas regionais, né? Então, a gente tem Ribeirão Preto, Santos, dentre diversas outras. E aí, claro, né, se o trabalho de auditoria a ser feito nessas localidades, eles mesmos que vão fazer. Tá? Doutor Rodrigo, até para ficar mais próximo da população, dá alguns exemplos para a gente da atuação. Então, seriam ali em escolas e de que maneira, em prestação de serviço, assim como o senhor falou, a questão do trabalho do servidor? Ótimo. Deixa eu tentar explicar didaticamente todo o fluxo dessas diversas áreas dentro da CGE. Vamos supor que um cidadão foi levou seu filho na escola e está reparando que o professor está faltando muito. Então, ele vai fazer uma denúncia ou uma reclamação, tá? Num dos sistemas que a gente lançou, que faz parte dessas 100 entregas do Radar Anticorrupção, que é o Fala SP. Tá? Então, qualquer cidadão pode entrar no Fala SP e fazer elogio, reclamação, denúncia, dentre outros. Tá? Então, nesse caso, ele fez essa denúncia. Essa denúncia chega para a gente. Tá? Se a denúncia tiver o mínimo de elementos para que a gente possa apurar, isso é passado para a nossa auditoria e a gente vai apurar.
faz alguns testes, algumas verificações ainda dentro da própria CGE e, porventura, eventualmente, melhor dizendo, a gente pode ter que ir na escola. Então, a gente vai o que a gente chama de in loco. A gente vai na escola verificar, olha, o que está acontecendo? Houve não só uma, duas, mas houve 10 reclamações em relação a esse professor. Ou num posto de saúde que as pessoas não encontram um determinado médico, está lá a escala do médico, mas o médico não está lá. Então, ele entra no Fala SP, faz essa reclamação. Ou, pior, ele é um fornecedor, tem uma empresa e não consegue participar de uma licitação, né, que aí já entra mais na área de corrupção, né, por enquanto estava falando mais comportamental, e não consegue, ou ele é cobrado uma propina, né, por parte de algum servidor e o empresário não quer participar disso, vai lá e faz uma denúncia. A gente vai e apura também. Tá? E, então, faz a auditoria, apurou um relatório de auditoria. Se tiver servidor envolvido, isso é encaminhado para uma outra área da controladoria, que é a área correcional, tá? Que é a corregedoria. E aí lá a gente a gente vai apurar esse desvio de conduta e o servidor pode, inclusive, ser demitido. Né? Então, mesmo que ele seja concursado, se ele cometer um ato grave, ele pode ser demitido. E esse é um processo rápido ou lento? Depende. Mais lento do que a gente gostaria. E cada vez mais eficiente a partir do momento que a gente capacita, né, os nossos auditores, as pessoas. Né? Então, eu sempre falo, como que a gente fala muito para o cidadão, quanto mais elementos ele nos trouxer, se for o caso de uma denúncia, mais rápido, mais célere possivelmente vai ser a apuração. Tá? Agora, a gente teve, para vocês terem uma ideia, desde a entrada do Fala SP em vigor, que tem um pouquinho mais de 2 anos, a gente tem mais de 520 mil manifestações, somando tudo. Né? Claro que boa parte disso não é denúncia, mas tem denúncia também. E como eu falei, né, nós somos 200 pessoas para todas essas áreas que eu também falei. Na auditoria, cerca de 60, 70. Então, é claro que não dá para ter a celeridade que a população gostaria, né? Mas isso não é uma característica porque a CGE é nova, não. Tá? Isso acontece em outras CGEs de outros estados, acontece na União. Tá? Muito assunto, muita demanda para poucos servidores, né? Se a gente pensa proporcionalmente. Tem assuntos que ganham prioridade no caso da investigação? Tem assuntos que ganham prioridade. Vou dar um que hoje, e também novamente, infelizmente não é uma peculiaridade só de São Paulo, Minas era assim também, Paraná, vários estados, assédio. Assédio é um tema que tem aumentado as denúncias, não quer dizer, isso é sempre importante explicar para a população, não quer dizer que tenha aumentado o assédio. Tem aumentado esses relatos de assédio. Porque quanto mais a população, até o assediado, confia nos instrumentos que o governo te dá para apurar, mais ele acaba se manifestando. E que tipo de assédio? Assédio moral e sexual, a gente chama, né, a gente acaba colocando nesses dois grandes bolos. Né? A gente tem um problema, o Brasil tem esse problema, novamente não é peculiaridade aqui, de assédio sexual em escolas. Né? Então é claro que isso é tratado com toda a prioridade. Porque se um professor ou professora assediou um aluno ou aluna, cada dia que ele ficar lá é mais traumático, seja para o assediado, claro, se for verdade, né, a denúncia, é mais traumático para o assediado e pode ser um potencial de outros assédios. Né? Então, essa é uma que ganha uma priorização. E ainda nessa questão, é mais rápido denunciar ao Fala São Paulo ou uma Secretaria da Educação, por acaso, num exemplo como esse que você deu da escola? O Fala SP é uma plataforma única. Né? Então, se é da educação, se é um assunto que eles conseguem resolver na educação, sem ter que fazer uma auditoria e tudo, o próprio Fala SP já faz esse direcionamento. Tá? Então, por isso que a gente sempre indica, é claro, sem prejuízo de outro tipo de denúncia em outras esferas de atuação. A gente está falando, claro, do executivo, mas dependendo, pode ser um caso do Ministério Público, dependendo, a pessoa já quer ir até na polícia, então eles têm, claro, esse direito, essa prerrogativa. Mas administrativamente, para isso ser tratado administrativamente, é que a gente indica sempre concentrar no Fala SP, porque ali a gente já tem os canais, né, para passar. A gente faz um breve intervalo neste Conexão Paulista e já voltamos com o nosso entrevistado de hoje, Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de São Paulo. É rápido, continue com a gente. Conexão Paulista está de volta. Hoje temos o prazer de receber Rodrigo Fontinelli,
Controlador-Geral do Estado, Priscila Silvério me acompanhe. Eu gostaria só de reforçar aqui o site do Fala SP, por favor. Sim, para qualquer cidadão, né, que queira fazer manifestação, denúncia, reclamação, elogio ou até mesmo pedir uma informação, né, que é a Lei de Acesso à Informação, é fala.sp.gov.br. É uma plataforma única que a gente criou há cerca de 2 anos e que é o canal para que ele consiga fazer isso. Doutor Rodrigo, até o Fala SP tem aí 2 anos, mas a divulgação dele chegou ali no transporte público, né? Uma campanha que foi feita dentro ali da CPTM, também das estações de metrô, para que as pessoas pudessem usar esse canal. Qual foi o resultado disso e tem planos para divulgar ainda mais? Porque esse serviço, ele abre um leque, né, de outros serviços e de atendimentos e que a população às vezes não conhece. Exato, Priscila, ela é a porta de entrada para a gente escutar melhor o cidadão, né? E qualquer governo que se preze precisa escutar bem o cidadão. O que a gente reparou? Que pouca gente conhecia e talvez ainda pouca gente conhece, né, essa possibilidade. Então a gente pegou, né, um acesso que são de milhões de pessoas ali, em um mês a gente deixou veiculado uma campanha, como você falou, né, na CPTM, nos metrôs, a gente conseguiu atingir pelas métricas, né, que vocês mesmos fazem, 40 milhões, né, de pessoas nesse período, e a gente também obteve, né, eu não vou saber precisar agora, mas um percentual considerável de aumento da plataforma, tá? Aumento pelo menos de acesso. Então as pessoas, vamos ver o que é isso. Não tem ainda nenhuma reclamação ou denúncia a fazer, mas eu já quero entender melhor, né, como é que funciona isso. Então lá na primeira página, se o cidadão quiser, ele pode fazer esse teste, ele já vai ter os íconezinhos do que ele precisa fazer, né? Então, eu quero pedir uma solicitação de providência na minha rua, tem algum problema de serviço público, ele vai lá e faz. Não, eu quero fazer uma denúncia. Então tem um ícone de cada um desses pontos, né, que eu expliquei, e é bem fácil de fazer, né? Então a gente está nesse papel de divulgar. Então a própria minha presença aqui no Conexão Paulista também uma forma da gente chegar ao cidadão com esse tipo de prestação de serviço, nesse caso da própria CGE, para que a gente consiga escutar melhor o cidadão paulista. Mas, Rodrigo e Priscila, até para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, quando você fala de um asfalto na rua ou um posto de saúde, mas tudo tem a ver com o Estado, não o município, correto? Ou como isso, ou vocês receberam parte que não era, vocês encaminham? A gente recebe, porque, na verdade, assim, é difícil para o cidadão, a não ser que tenha uma placa lá, governo federal, governo estadual, governo municipal, é difícil para o cidadão, às vezes, entender, isso aqui é responsabilidade do Estado, então eu vou fazer na ouvidoria, né, no Fala SP. Não, isso aqui é da Prefeitura de São Paulo, então eu vou entrar, a Prefeitura também tem o seu canal, né, a Controladoria Geral do Município também tem o seu canal. Então, o que a gente faz, e isso é meio que padrão, não vai ser a gente que vai apurar se o serviço não for estadual, mas a gente encaminha, né, para as ouvidorias competentes, né? Então, pode fazer, né, se o cidadão tiver dúvida, pode fazer no Fala SP que a gente dá esse melhor encaminhamento. Isso foi e qual o caso, percentual, né, de denúncias e até reclamações para vocês e para o município e para outras praças? Eu não tenho do município, né? Vou ficar te devendo esse número, mas não é tão grande assim o percentual que chega no Fala SP e que não é nosso, né? Então, boa parte a gente consegue sim aproveitar. O que a gente tem que melhorar, né, e talvez o próprio cidadão, mas isso depende dele conhecer mais, é que das denúncias, só 40% que a gente consegue apurar. E nem quer dizer que elas são reais, né? Mas a gente consegue apurar só 40%, ou seja, 60% delas não têm os elementos mínimos para que a gente consiga fazer algum trabalho. Uma conversa de WhatsApp é uma prova para, por exemplo, um caso de corrupção numa licitação, se você quiser começar a entrar mais para essa área? Tá, a gente não trabalha, nesse caso, assim, com provas, né? A gente vai trabalhar com indícios, então, tudo que o denunciante, né, o cidadão colocar no Fala SP, para a gente vai ser útil, possivelmente vai ser útil, mas ali a gente ainda não está falando de provas. Vai ter uma investigação, né? Dependendo do caso, a gente vai encaminhar para a polícia
Civil, dependendo do caso, a gente vai encaminhar para o Ministério Público, né? Isso tudo depende do que a gente encontrou, né, em termos de fraude, nesse tipo de denúncia, tá? Mas é importante que ele traga, vou te dar um exemplo, esse até era ainda de Minas, né? A gente recebia lá, e não foi nenhuma nem duas vezes, vocês precisam controlar o roubo que acontece em determinadas secretarias. Só essa frase. Não tem o que a gente verificar, né? Não tem materialidade, não tem nomes, não tem quando aconteceu, não tem o que aconteceu. É uma denúncia genérica, né? Então, não tem, ela é arquivada por falta de elementos. Então, é importante que a população que se dispõe, né, a exercer essa cidadania de denunciar, que ela também faça da melhor forma que ela puder, né? Porque isso facilita também as nossas investigações. A denúncia é anônima? A denúncia pode ser anônima. Pode ser anônima, né? Isso é até uma tranquilidade para muitos, né? E hoje o que a gente tem, o percentual maior é de denúncia anônima, porque muitos, embora a gente tenha um programa anti-retaliação, né, muitos ainda entendem que podem ser perseguidos, aquela coisa toda. Então, pode ficar tranquilos que, né, a denúncia é totalmente preservado o anonimato. Ele só vai ter que, na hora que ele for fazer, ele declara, né, que é uma denúncia anônima. Tá? Qual que é a relação que vocês têm com o portal de transparência do Estado? É nosso também. Então vamos falar um pouquinho de transparência. Bem-vindo. Bom que a gente pode abordar todas essas, o que a gente chama, né, na nossa área de macrofunções, né, ou grandes atividades que a gente faz. O portal de transparência do Estado, ele é de responsabilidade nossa, mas ele busca de diversas fontes de diversas secretarias, né? Então, o que a gente chama de secretarias finalísticas. Então, os dados, né, de despesa, parte financeira, orçamentária, a gente vai pegar, né, da Cefaz, pessoal a gente vai pegar de outra secretaria. Então, tudo que está lá, a grande maioria, na verdade, não é da Controladoria, mas somos nós que somos responsáveis por garantir que essa transparência ela está sendo dada, tá? A gente tem evoluído também nessa área, a gente criou o portal de dados abertos que não existia no Estado, né? Hoje o portal de dados abertos do Estado é um dos maiores do país, esse é um ponto importante, né? E mesmo a gente ainda sendo uma controladoria nova, né? Hoje a gente tem mais de 300 bases de dados no nosso portal, né, de dados abertos. Isso facilita aqueles estudiosos ou jornalistas ou qualquer um que queira, né, ter acesso, fazer algumas comparações desses dados. Uma coisa é estar num site, no portal, outra coisa é estar numa planilha, algo mais editável, então fica mais fácil também. Isso tudo é com a gente. Que tipo de dado, né? Ficamos curiosos. Olha, você sabe que quando isso ainda estava na CGU, né, quando foi lançado o portal de transparência federal, mais de 80% dos acessos era para consultar remuneração de servidores, né? Isso diminuiu, mas ainda é uma, vamos dizer assim, uma curiosidade, né, do cidadão. Quanto meu vizinho é servidor público, quanto ele ganha? Isso tudo está no portal, né, de transparência. Mas é claro que a gente indica que o cidadão ele também utilize isso para o controle que a gente chama de controle social, né? Ou seja, ele contribuir não só com a CGE, mas com o governo do Estado, né, caso ele entenda ali que tem alguma irregularidade em alguma despesa, né? Então, a gente tem muitas organizações não governamentais que fazem, né, esse trabalho, um trabalho interessante de controle social mesmo, porque só a gente, né, que a gente chama de controle interno, a gente não consegue, só o Tribunal de Contas do Estado não consegue, só o Ministério Público não consegue, a gente precisa, né, do cidadão. E como é que o cidadão tem acesso? Ou as informações que são do Estado, ou pelo portal de transparência, que é o que a gente chama de transparência ativa, tá? Ou seja, o Estado já coloca a disponibilização desses dados e informações, ou por transparência passiva, que é o cidadão entra no Fala SP, pede, né, o que a gente chama de lei de acesso à informação, ele pede uma informação que ele não encontrou no portal de transparência. Tá? Eu dei o exemplo da remuneração, mas tem contratos, despesa de pessoal, tem isso tudo, né, obras, isso tudo no portal. O trabalho da corregedoria, ela parte de denúncias ou, por exemplo, hoje com o uso da inteligência artificial, alguns problemas que podem ser indícios de corrupção, indícios de erros até, acabam sendo encontrados por meio da tecnologia? Ótima pergunta, Priscila, porque isso também nos ajuda até para expor mais a essa nossa parte preventiva, né? Então, para chegar no lado correcional, seja para apuração de algum ilícito
de um servidor ou de uma empresa, porque também é uma responsabilidade nossa, né, punir as empresas que cometeram algum ato lesivo ou ilícito contra o Estado, a gente tem, a denúncia é muito importante, mas a gente também tem os nossos trabalhos de inteligência artificial, cruzamento de dados, né? Estava conversando com a Renata ali antes da própria entrevista. A gente lançou no final do ano passado um sistema chamado Lince, que ele analisa os editais que as secretarias soltam, né, para compra de qualquer coisa, de bens ou serviços, né? E ele tem cerca de 30, a gente chama de indícios de risco, de fatores de risco, como queiram chamar, e ele nos dá alertas. Alertas para o próprio gestor, tá? Olha, da forma como está redigido o edital, pode ser que você esteja restringindo a competição. E isso é uma irregularidade, né? Então, tem diversas formas de atuar. Isso ainda é preventivo, porque o dinheiro ainda não foi gasto, a empresa ainda não foi contratada, né? Então, igual o Lince, a gente tem alguns outros sistemas que alguns já ficaram prontos, outros estão ficando prontos, né? Para nos ajudar justamente nessa de chegar na frente, né? Sempre vai ter momentos em que a gente vai precisar, que a gente vai chegar depois, olha, já aconteceu, a licitação já foi irregular, já houve a propina, o ato de corrupção. Mas a gente tem envidado esforços para fazer isso de forma preventiva, para não deixar o dinheiro ser gasto, né? Porque a gente já tem dados que depois que o dinheiro já foi, né? Aí vai variar de estudo a estudo, mas geralmente não passa de 10% aquilo que a gente consegue retornar aos cofres públicos. Isso trabalhando todos juntos, Ministério Público, PGE, CGE, Tribunal de Contas, tá? A gente é muito difícil de recuperar. E na ponta para a pessoa é o remédio que não tem no plano de saúde, no posto de saúde, é a condução que não vem certa, é uma condução estadual, no caso. Exatamente, né? Toda política pública... A estrada que não é asfaltada. Isso, né? Toda política pública, ela exige, obviamente, despesas públicas, né? Exige esses gastos. Se esses gastos eles não estão indo para onde deveriam, seja por atos de corrupção ou seja por ineficiência, né, da gestão, que também é um outro problema que a gente também tenta atacar, principalmente com uma ferramenta chamada de gestão de risco, isso vai culminar na não entrega à população, seja em qualquer área que a população precisa ser atendida, tá? Então, é por isso que o nosso trabalho, diz que a gente tem duas grandes missões, e aí, voltando lá na primeira pergunta, né, uma sim, combater a corrupção, mas a outra é apoiar a gestão para que o gasto público seja de qualidade. A gente também tem um vídeo aqui no Conexão Paulista das suas redes sociais, das redes sociais da Controladoria Geral, sobre um acordo de cooperação técnica com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Vamos acompanhar. A OCDE, nos próximos 15 meses, ela vai avaliar todas as ações que o Estado vem fazendo ao longo desses últimos quase 3 anos, para ver, basicamente, se a gente está no caminho certo. Então, a gente implementou decretos relacionados a conflito de interesse, a própria transparência, que a gente já falou, propriamente a ética, né, a conduta ética do servidor público estadual. Então, tudo isso vai ser avaliado agora por um membro externo, né, e reconhecido como é a OCDE. Rodrigo, o que representa essa parceria com a OCDE? Tá, é importante a gente falar que a integridade, o fomento da integridade também é responsabilidade da CGE, que a gente acabou não falando, né? Mas depois eu posso explicar um pouco melhor. Tudo que é feito em integridade, né? Programas de integridade ou programas de compliance, como o setor privado acaba chamando mais, tudo isso que é feito no Brasil, e não só em São Paulo, ele bebe de documentos, metodologias da OCDE. Tá? E quando o Estado de São Paulo, né, consegue esse termo de cooperação, é o primeiro Estado que conseguiu, né, o primeiro ente subnacional, como a gente diz, que conseguiu esse termo de cooperação, só a CGU, em nível federal, que tinha, a gente realmente, a gente tem um avanço na qualidade do que a gente tem feito em relação à integridade. O próprio vídeo eu citei, decreto de conflito de interesses, né? Publicização das agendas públicas, que também está ligado, né, a toda essa parte de conflito e de integridade. Então, agora a gente vai ter uma garantia, Renata e Priscila, de que um ente externo vai nos avaliar, já está nos avaliando, na verdade, desde o final do ano passado, tá? E depois vai dar um relatório falando o seguinte, olha, nesses pontos vocês estão indo bem.
tem normativos, etc. Nesses outros pontos, vocês precisam melhorar. E aí ele vem com recomendações. Uma coisa é eu fazer essa avaliação, eu, CGE, fazer a avaliação, né, e achar, não, estou bem, não estou bem. Outra coisa é um ente externo do mais gabaritado possível, né, referência quando o tema é integridade, vir e falar o que a gente deveria melhorar. Né? Então, esse é um ponto que para a gente vai ser muito importante. Você já tem poder de punição, por exemplo, se encontrar alguma coisa, alguma irregularidade? Tem, a gente tem, a nossa área correcional, né? A gente tem poder de punição em relação aos servidores, se eles cometerem um ilícito, e principalmente às empresas. Né? Qualquer empresa que lida com o setor público e comete um ilícito, tá? A gente tem a lei anticorrupção, né, que é uma lei de 2013, e regulamentada aqui pelo Estado também, que aí isso é responsabilidade nossa da CGE. A gente pode punir, não apenas com multa, mas ela pode, em último caso, até ser declarada inidônea. O que é isso para a população? Ela não vai poder mais contratar com o poder público. Tá? Então, isso é uma punição das mais severas, né? Tanto é que, em alguns casos, quando a empresa, né, entende que até vai ser punida, ela pode solicitar um acordo de leniência. Ano passado, nós fizemos, a CGE São Paulo celebrou o primeiro acordo de leniência da história. Tá? Então, a empresa vem, né, fala, olha, realmente eu cometi esses atos ilícitos, ela assume, ela estanca aquele ato ilícito, né, ela paga a multa, né, mas ela não é declarada inidônea, né? Ela não tem essa penalidade máxima, vamos dizer assim, justamente porque ela se comprometeu, né, a melhorar, mas mais do que isso, ela trouxe e nos ajudou, né, ela trouxe provas nesse caso, né, ela trouxe ali toda uma documentação que comprova e nos ajuda também em outras investigações. Né? Até no caso da transparência, o que significa para a população? Todos nós pagamos impostos e a reclamação geral é de que o que você paga, muitas vezes você não tem como retorno. E o problema disso é a corrupção, né? Os desvios desses valores. Quando se fala, então, dessa transparência, como a população vê isso? Olha, essa resposta vai ficar para o próximo bloco. Em instantes, retornaremos aqui com Conexão Paulista com o Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de São Paulo. Até daqui a pouco, fique ligado. Retomamos o nosso Conexão Paulista aqui pela Rede Alesp, hoje com o responsável pela Controladoria Geral do Estado de São Paulo, Rodrigo Fontinelli. Priscila. Doutor, como perguntei no final do bloco anterior, em relação ao impacto da transparência na vida da população, na vida das pessoas. Muitas reclamam de que pagam seus impostos, isso deveria voltar para elas em serviços, porém, muitas vezes não tem esse acesso e a corrupção a gente sabe que é um dos gargalos disso. Isso, Priscila. É importante sempre a gente dizer que a corrupção é um dos gargalos, mas a ineficiência ela é tão problemática quanto, né? Então, por isso que a gente tenta trabalhar nesses dois. E a transparência, ela é a única forma do cidadão nos ajudar em relação a isso. Diversas pesquisas já demonstram que a denúncia é a principal forma de, no nosso caso, né, do poder público saber que algo não está indo nas vias, nos caminhos corretos, tá? Então, para um cidadão que não faz parte do governo, porque uma coisa é um servidor que tem acesso aos sistemas e tudo, está vendo ali uma irregularidade e consegue ter um acesso mais rápido. Para o cidadão fazer esse papel, que para a gente é muito importante, não tem jeito se a gente não der essa transparência, tá? Por isso que portais de transparência, sites institucionais, a gente fala muito de portal de transparência, mas os próprios sites são das secretarias, né? Eles são ótimos mecanismos também, né, de transparência. Por isso que isso é importante, tá? Para que o cidadão ele consiga ter esse mecanismo. Quando ele não acha essa informação, é que entra o que eu chamei no bloco anterior de transparência passiva, que é a possibilidade dele acessar o Fala SP e pedir uma informação. Isso foi dado no Brasil desde 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, que ela é bastante batida, né, bastante falada, e ela trouxe para o Brasil o seguinte, olha, a regra é a transparência.
Em alguns casos, o poder público pode se negar a informar determinados dados, levar algumas informações a público por algumas razões, sejam elas porque isso pode afetar, no caso do governo federal, a soberania, isso pode afetar a segurança física, né, do governador ou do secretário e tudo, mas são poucos casos. A grande maioria dos casos ou deve ser dada a transparência ativa, ou se por algum motivo isso não está lá e o cidadão quiser, nós temos que, em 20 dias, prorrogáveis por mais 10, fornecer essa informação. Tá? Então, juntando esses dois, portal de transparência com lei de acesso à informação, né, o canal de lei de acesso à informação, o cidadão consegue, né, exercer essa cidadania, esse papel e nos ajudar em termos de controle social, que é como a gente chama. Você é professor da Fundação Dom Cabral e também tem autor de vários livros sobre gestão de risco na área do poder público. Detalha para a gente um pouco isso e traz um pouco para perto da população o que é gestão de risco em relação até, você faz algumas analogias em relação ao trânsito. Eu brinco bastante, Renata, que nós todos fazemos em maior ou menor grau, sabendo o que estamos fazendo ou não, nós todos fazemos gestão de risco diversas vezes, né? Eu fiz para vir para cá, eu precisava chegar no horário, né? Então a gente olha no Waze, no Google Maps, né? Olha qual que é o melhor caminho, que horas que eu preciso sair. Isso é gestão de riscos. Se a gente faz na nossa vida pessoal, por que não fazer também na nossa profissional, no sentido das atividades que a gente tem? E é isso que a gente tem cerca de 10 anos, primeiro no governo federal e depois isso tem se espalhado para os estados e municípios, é isso que a gente tem tentado implementar na administração pública, né? Você se precaver, se prevenir de algo que pode dar errado, né? Uma política pública, quando a gente lança, vamos pegar no governo federal, lá em 2003, foi lançado o programa Bolsa Família, né, que é muito conhecido. Existem riscos no Bolsa Família? Com certeza, existem diversos riscos. Estou nem entrando no mérito, mas existem riscos, como qualquer processo existe risco, né? Se você, ao pensar uma política pública, já pensa o que pode dar errado, você já consegue o que a gente chama de atuar ali na causa, né? Ou seja, eu já implemento alguns controles, algumas medidas para que este risco, para que diminua a chance deste risco acontecer, né? Então, se eu estou vendo que tem vários servidores que estão burlando o ponto, que não estão indo trabalhar, eu posso implementar uma catraca, um ponto digital, né, para diminuir a chance dele não estar presente. Se ele vai trabalhar ou não, se ele vai ficar, aí já é um outro controle que a gente pode implementar, né? Mas isso tudo eu só vou saber se eu tiver muito bem mapeado os riscos de cada secretaria. Então, se eu vou, por exemplo, na Secretaria de Educação e consigo mapear que é um risco o assédio, eu consigo ter as ações para que diminua o assédio nas escolas. Aí eu faço uma cartilha, coisa que a gente fez, tá? Estou dando exemplos que a CGE São Paulo fez. Então, quando eu faço uma cartilha para atacar determinado risco de assédio, isso é gestão de riscos. Eu quero diminuir que um professor, porventura, um professor ou professora cometa um assédio com aluno com aluna, né? Isso é gestão de risco. Então, a gente está muito acostumado a fazer várias vezes ao dia essa gestão de riscos, mas por vezes a gente é responsável por um processo, por uma atividade no setor público e simplesmente achamos que se acontecer alguma coisa eu vejo como vai dar. E aí possivelmente o resultado não vai ser bom, né? Então essa é a lógica da gente implementar, né, a gestão de risco em processos. Olha, se eu faço, né, isso a gente também está implementando agora no Estado, se eu pego o CNPJ de uma empresa que quer contratar com o poder público, né, numa licitação, e já faço o que a gente chama de due diligence, ou seja, eu já avalio potenciais riscos daquela empresa, eu já diminuo a chance de eu ter problema naquele contrato. Vou dar um exemplo lá da época da Covid, né, que, lógico que esse caso ainda era lá em Minas Gerais. A gente fazia uma verificação prévia naquele momento tão tenso das empresas e uma das coisas que a gente olhava, por exemplo, olha, vamos olhar pelo Google Street View, vamos usar tecnologia, né? Vamos olhar pelo Google Street View, se esse endereço que está da empresa, pelo menos, se tem algum indício de que não é. E uma das empresas, por exemplo, a gente constatou que era numa escola. Uma empresa privada numa escola, está errado. Isso já é um indício. Quer dizer que ali já tem problema? Não, pode ser que essa foto do Google é de 2 anos atrás, a empresa comprou aquela escola, mas já é um indício.
Um outro caso que a gente pegou lá, olha, essa empresa que quer vender mais de 10 milhões para o Estado em máscaras e produtos, né, hospitalares, ela não tem nenhum funcionário registrado. Já chama atenção, né? Isso a gente consegue porque com a base de dados que a gente tem, né? Então isso tudo, gestão de riscos prévia, para a gente não ter o desgaste de depois a empresa foi contratada e não entregou, igual muitos lugares não entregou respiradores, né? Muitos estados e municípios tiveram problemas com isso. Então essa parte prévia e a gestão de risco é o melhor instrumento para a gente fazer isso, ela é necessária também na administração pública. E essas ações que o senhor citou, levando em consideração também a fiscalização, controle, acaba inibindo que casos de corrupção aconteçam, principalmente porque as empresas, empresas que prestam serviço ao poder público, elas sabem que tem alguém de olho, vai ter alguém no pé delas, é isso? A lupa. Exato. Essa sensação de controle, ela é importante também. É claro que não é só isso, né? A gente fala hoje muito, e a OCDE fala muito isso, pegando o gancho do bloco anterior, em relação à cultura de integridade, né? Ou seja, a gente tenta mexer com o comportamento das pessoas mesmo. Mas a gente também precisa que eles tenham essa sensação de controle. Eles saibam que a CGE está se estruturando, dobrando a sua capacidade operacional para fazer as ações preventivas, mas também para avaliar se você está cumprindo bem um contrato, né, que você ganhou ali por meio de uma licitação. Então, eles andam juntos, né? Tanto essa sensação de controle, que é muito importante, mas também a gente tentar melhorar essa parte comportamental, né, seja do servidor, seja da própria empresa. Nessa gestão de risco, vocês cruzam dados também do governo federal, como Previdência, Ministério do Trabalho, Receita Federal, como você falou, se tinham trabalhadores cadastrados. Sim, ou não? O Trabalhadores é uma base da RAIS, né, que é do próprio Ministério do Trabalho. Então, sim, a gente tem diversas bases de dados e quanto mais a gente alimentar o nosso sistema, né, é um sistema chamado Strix, que a gente lançou no final do ano passado, quanto mais base de dados a gente conseguir colocar para dentro, vamos dizer assim, melhor vai ser a nossa atuação, né, menos falsos positivos vai ter. Então, a gente pega a base de cartórios, a gente pega a base de municípios parceiros, né? A gente pega de outros estados, se for o caso, né? Lá em Minas também a gente fez um trabalho de cruzamento de dados que a gente contou com município, a gente cruzou base municipal, principalmente BH e Grande BH, estadual e federal. Né, e foi um trabalho conjunto, CGU, que nos forneceu a base federal, a CGE, que já tinha a base estadual, e o município já tinha, aliás, o Tribunal de Contas do Estado, que já tinha a base municipal. E a gente pegou gente trabalhando tendo 4 empregos, né, e obviamente não conseguia atender todos, além de ser um descumprimento legal. Então, quanto mais bases a gente tiver, melhor vai ser o resultado desse trabalho preventivo. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho do trabalho da LESP, né? Então, o senhor já citou, inclusive, né, a Lei Complementar 1419 de 2024, que instituiu a criação da carreira do auditor estadual de controle e também as 350 vagas, né, para a criação, né, desse departamento. De que maneira tem sido essa aproximação com o Legislativo Paulista e se outros projetos devem chegar ou estão encaminhados aqui? Para esse ano de 2026, né? Isso. A LESP tem sido fundamental para isso, né, para essa reestruturação da CGE. A gente sabe que lei complementar não é tão simples, né, igual uma lei ordinária. E o avanço, e eu fico muito tranquilo de elogiar, porque não fui eu, foi meu antecessor, então né, não estou advogando, vamos dizer assim, causa própria. O avanço de tudo isso que eu falei, ele passa por esses 2 pontos, a reestruturação do órgão e da carreira. Né? Foram previstas 350 vagas, 200 já vão ser atendidas agora nesse primeiro concurso, né? A gente tem um potencial de chegar, né, depois a mais 150 e a gente não conseguiria sem essa articulação, né, sem essa harmonia, vamos dizer assim, claro, dentro das próprias competências constitucionais de cada poder, mas um entendendo que precisa do outro e que essa estruturação da controladoria é bom para o Estado, né? E a LESP, claro, entendeu isso e foi fundamental. Em termos de projetos novos, talvez chegue este ano aqui, a questão dos servidores mesmo, né? De reestruturação da lei, a lei de São Paulo, né? Do servidor público,
ela, se não me engano, é a segunda mais antiga, só perde para a de Minas, que a gente tenta há 70 anos, aliás, a lei tem 70 anos, mas a gente tenta, desde de outros governos, inclusive, trazer uma evolução na legislação, né? E por que isso é importante, né? Até aproveitando esse canal para a população entender. Por exemplo, assédio não existia, não é que não existia assédio, mas não existia a nomenclatura e nem a forma como isso é visto hoje, lá há 6 décadas atrás, né? Então, a gente melhorando atualizando essa legislação, isso é bom inclusive para o servidor também, né? Dá uma garantia maior para ele. Só que a gente sabe que sempre são pontos polêmicos em qualquer lugar, na União não é diferente, a lei da União é de 1990, né? Querendo ou não, já quase 40 anos. Então, que eu estou lembrando agora, né, de um projeto importante, possivelmente que chegue aqui na casa este ano, deve ser esse dos servidores. Eu destaco, Pri, também, Rodrigo, que o ano retrasado nós tivemos o lançamento da cartilha da LESP, e com verdadeiros temas, aí, com toda a descrição dessa questão de assédio, de tudo, então ela é bastante divulgada, tanto no físico quanto no digital. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, a partir desse momento que vocês tiveram essa parceria com o CDE, já dá para saber que vocês estão sendo acreditados por um órgão maior. Já dá para saber qual que é, assim, o que precisa melhorar, o que precisa aprimorar, o que vocês estão fazendo com nota 10, entre aspas? Ainda não, porque a primeira vinda deles, o acordo prevê 2 visitas presenciais, né, dos técnicos aqui, vai ser em março agora, né? Mas a gente já passou toda a documentação, normativos, guias, tudo que a gente fez, né, nesses 4 anos, vamos dizer assim, e eles estão na fase de estudar, avaliar e vir para o primeiro feedback, vamos dizer assim. O que eu posso dizer, aí até mais pela minha experiência nessa área, é que em termos normativos, o Estado de São Paulo já fez quase tudo o que precisava. Tá? Então a gente tem decreto de integridade, decreto de conflito de interesse, decreto de agenda, decreto de nepotismo, decreto de avaliação de programas de integridade em relação às empresas, né, que é a parte lá de licitação. Possivelmente estou esquecendo outros, mas a gente já fez o dever de casa, vamos dizer assim, em termos normativos, quase todo, né? Mas eles avaliam também não só o desenho, mas a implementação, né? E aí esse ponto não existe milagre, com o passar do tempo mesmo que a cultura vai sendo, né, de integridade, ela vai sendo internalizada. Para isso a gente tem feito medições anuais. Então, desde 2023 são feitas pesquisas, a última, inclusive, bateu recorde de servidores respondendo, foram mais de 22 mil, se não me engano, justamente para saber se as ações que a CGE está fazendo, elas estão chegando nos servidores. Olha, você sabe o que é integridade? Né? Lá em 2023 tinha um percentual pequeno, agora a gente já atingiu, se não me engano, 50%. Mas a gente tem que atingir os 100%, as pessoas saberem o que é integridade. Então, para isso, a gente tem essa medição anual, né, que é, inclusive, uma boa prática que a gente lê nos livros da própria OCDE, né, nos documentos. E as expectativas agora para 2026, novos projetos, uso da tecnologia de uma forma mais potente? Sim, a gente tem uma expectativa muito grande de internalizar esses 200 novos auditores, né? Então preparando um curso de formação, uma mentoria para que eles se ambientem o mais rápido possível, porque eles ambientados eles vão produzir melhor, né? Mas a gente também tem agora, possivelmente nesse primeiro trimestre ainda, o Fala SP com inteligência artificial, ou seja, isso vai ajudar o denunciante também a fazer a sua denúncia, né? Porque nessas interações, igual a gente já tem em vários sites, em várias empresas, a gente está incorporando isso no sistema, né? No Fala, então isso também é a parte tecnológica. Uma coisa que é mais administrativa, mas para a gente é importante, onde a gente está hoje, você perguntou o local físico, não cabem mais 200, aliás, não cabe nem mais um. Então a gente está mudando também, né? A gente está com uma nova sede aí para o meio do ano, a gente deve conseguir já fazer essa mudança, o que dá uma estrutura melhor, né? O governo investindo na CGE em termos até de estrutura, para que a gente consiga dar esses resultados, né? Agora, Rodrigo, nós temos aqui uma foto especial com os auditores, que eu acho que você, de vez em quando, precisa até colocar ordem dentro de casa. Com certeza, a avaliação deles é bem importante. Conta pra gente, quem são? O Dante e o Luca, né? O Dante e o Luca são os meus filhos, né? A gente até se emociona porque é a razão, né, da nossa vida mesmo.
E aí é uma foto recente agora, a gente faz todo semestre, a gente faz uma viagem, só nós três, que a gente chama de viagem dos homens, né? Aí a gente libera a esposa para curtir a casa sozinha e a gente faz essa viagem. Então, são os meus... O pessoal brinca, né? Quem controla o controlador, né? Antigamente eu respondia, minha esposa, né? E agora eu respondo, né, os meus filhos também, né? Então, mais brincadeiras à parte, né? Obrigado por essa lembrança aí que foi E o que eles falam do trabalho do papai? Eu custei a conseguir explicar o que o papai faz, né? Aí até teve uma história engraçada, no final do ano passado, a professora perguntou para o menor, o Luca, mas o que seu pai faz? Eu vim, né, eu mudei para São Paulo e eles só mudaram agora, né? Então, ele é controlador. Aí ela, mas controlador de voo? Não, acho que não. Né, ele ainda não entende. O Dante mais velho já acaba entendendo um pouco melhor. Mas é um desafio, né? Porque para a população é difícil entender, espero que tenha ficado um pouco mais claro aqui na entrevista hoje, para você explicar para o menino, né, de 7, 9 anos. Mas a gente tenta ser mais lúdico ali e vai dando certo. Fica a dica, né? Para ir à escola, conversar com os alunos, com os professores. Seria interessante, né? Vamos começar acertar isso com a falando Secretaria de Educação. Questão de corrupção, anticorrupção, a importância disso. Com certeza. Desde pequeno. Pri, 30 segundos para a sua última pergunta. Eu quero agradecer, né, pelos esclarecimentos que o senhor deu. Realmente é uma função difícil da gente entender. Quando fala controlador, né, a gente já tem uma visão, né, pré-estabelecida, mas hoje o senhor conseguiu trazer para a gente aí vários esclarecimentos e principalmente deixar para a população esse alerta, né? Nós temos então um canal aí para denúncia, não está largado, né? O Estado não está largado. Tem alguém de olho, tem profissionais de olho. Eu queria que o senhor até fizesse esse último apelo para a população, para que a população ajude a trazer esse controle também. Afinal de contas, o Estado é nosso. Não, com certeza, esse talvez seja o principal ponto, né, da vinda aqui, o cidadão entender o que a gente faz para ele poder nos ajudar. A gente, não adianta mais 200, mais 350 auditores, a gente não vai conseguir atingir e verificar todo o Estado, isso é humanamente impossível, nem com o uso de tecnologia, e para isso a gente precisa realmente, né, do cidadão utilizando o Fala SP e nos ajudando e fazendo esse controle social, como a gente disse. Conexão Paulista fica por aqui hoje. Eu agradeço demais a presença do Controlador-Geral do Estado de São Paulo, Rodrigo Fontinelli. Obrigada, uma edição de tantos esclarecimentos, e obrigada, Priscila, também. Eu que agradeço, Renata, Priscila, foi um prazer estar aqui e tomo à disposição em outros momentos também. Atenção, fique sempre com a gente aqui no Conexão Paulista pela Rede Alesp. Rede Alesp a serviço do cidadão em todo o trabalho legislativo. Todo ele pertinho de você, ao seu alcance.